O tema do nosso relato sobrenatural de hoje é o ritual da minha prima Raquel. Me segue, curte, compartilha e republica, fica até o final desse vídeo para entender ele bem. Deixa o seu like e o seu comentário, que é muito importante, e vamos a esse relato que ele é um pouquinho comprido. Naquele tempo, início dos anos 2000, em Goiânia, noites abafadas de dezembro, eu e minha prima Raquel sobrevivíamos como podíamos. Então, éramos garotas do job. Sempre juntas, sempre cúmplices. A rua era dura, mas nossa amizade era mais forte que qualquer promessa de dinheiro fácil. Foi numa sexta-feira, pouco depois das 11 da noite, que recebemos um convite. Uma festa privada, em uma mansão escondida nos arredores da cidade, cercada por muros altos e silêncio suspeito. O combinado era simples. 2 homens, 2 acompanhantes, Raquel e eu, pode me chamar de Clara, ficaria com o anfitrião. Eu com um amigo dele e nada que não tivéssemos já acostumados. A casa, porém, era um espetáculo inquietante. Lustres de cristal, corredores longos, paredes cobertas de retratos de família e obras de artes antigas. O ar cheirava incenso e segredo. Raquel, sempre atenta, percebeu as fotografias espalhadas, uma mulher elegante, 2 filhos sorridentes. Perguntou ao anfitrião, que respondeu com a voz calma, mas um olhar sombrio. A minha esposa está muito doente, em fase terminal. Cuido dela por obrigação, mas nosso casamento já não existe há muito tempo por conta da doença. Raquel, de coração generoso, se comoveu. Aos poucos começou a se envolver com aquele homem fora do trabalho. Ele prometia mundos, dizia que quando a esposa morresse, se casaria com ela, que a fortuna da família seria dela, que viveria cercada de luxo. E Raquel acreditou, muito ingênua, acreditar nesse tipo de gente milionária. Com o passar dos meses, ela se afastou de mim, dos amigos, da própria família. Nós a alertávamos, não se ilude com um homem rico, eles não largam tudo por ninguém, mas ela não ouvia. Ele a isolava, controlava seus horários, seus encontros, até o celular, e fez ela parar de trabalhar naquela vida. Foi numa madrugada chuvosa, há meses sem falar com a minha prima, que quando o telefone tocou às 3h30 da madrugada, e era a Raquel, chorava desesperada, já havia muito tempo que não falava comigo. Ela dizia que estava jogada em um terreno baldio e não sabia como tinha chegado ali. Corri para buscá-la e encontrei arranhada, suja, em choque. Não quis ir à polícia e dias depois, quando recuperou as forças e a sanidade, contou o que tinha acontecido. Ela disse que o homem, o seu amado, tinha a convidado para um jantar especial, dizendo que a esposa estava prestes a partir e o local era afastado, uma construção abandonada dentro de um altar iluminado por velas, cabras vivas e homens de túnicas negras. Raquel foi amarrada, fizeram símbolos que foram desenhados em sua pele, os animais foram abatidos e o líquido vermelho derramado sobre ela, mãos pesadas pressionaram sua cabeça como num passe macabro. E ele, o homem que tinha prometido amor eterno para ela, apenas observava tudo em silêncio. Depois todos se foram em carros pretos e Raquel ficou ali jogada, medicada, tonta e largada. Meses mais tarde ela foi definhando, foi ficando doente, não comia, não se alimentava e simplesmente faleceu. Jovem, saudável, sem explicação, definhou como se sua vida tivesse sido sugada. E foi rápido e não teve detecção de nada, nem dos médicos, nada foi detectado, nenhuma doença, nenhuma causa que pudesse ajudar a salvá-la. Anos depois, no restaurante elegante do setor Bueno, vi um homem novamente, era ele. Estava acompanhado de uma mulher. E eu reconheci que era a esposa das fotografias da mansão. A mesma que ele dizia que estava doente e morrendo. Mas ali, diante de mim, ela parecia radiante, cheia de vida. Quando ele me viu, puxou-a pelo braço e saiu apressado de lá, pagando a conta e a chamando para ir embora. Foi nesse instante que compreendi. Raquel, a vida se dera feita como um modo de sacrifício para que a esposa dele vivesse. Um ritual, como se fosse uma troca de identidade, de saúde, de alma.
A reflexão seria que com gente rica não se brinca, e a gente avisou. Quando se tem tudo, a ambição não conhece limites. Há vertentes do ocultismo que falam em transferências de energia vital, rituais de líquido vermelho, símbolos mágicos, invocações, magias negras, vampirismo energético. A saúde de um é sugada para alimentar o outro. E essas práticas, embora não reconhecidas oficialmente em tradições como candomblé ou umbanda, circulam em lendas e histórias populares. São vistas como perigosas, antiéticas, espiritualmente negativas. Quase todas as doutrinas sérias condenam qualquer ato que prejudique alguém para benefício próprio. E hoje só resta o lamento e eu saber a verdade o que vivemos. Eu não consegui salvar a minha prima, eu não sabia o que estava acontecendo. E o silêncio daquela noite ainda ecoa em mim como um aviso. Há segredos que não devem ser tocados e há pessoas que não devemos ter contato. É incrível. Se você gostou, deixe aqui seu comentário, deixe seu like e mande relatos também sobrenaturais de vocês. E os seus comentários. Hora de relato sobrenatural. Lembrando de me seguir, compartilhar, republicar, coloque no favoritos de vocês. Mande muito relato pra mim. E também pode ser qualquer rede social, né? Só na outra que eu vou estar lendo. E vocês curtindo, deixando comentário pra ajudar esse canal a crescer. E hoje eu vou contar 2 relatos legais que eu recebi aqui. E prestem bem atenção neles, porque são muito interessantes e vamos lá. Hoje esses relatos eu tô contando em 2 porque são curtos, porém muito interessantes. Então deixa de enrolação, vamos contar pra vocês entenderem. Nem toda igreja é igreja é o nome do relato por Ricardinho, do interior de Tocantins. Sou do interior de Tocantins, pode me chamar de Ricardinho mesmo. Na minha cidade todo mundo comentava sobre um pastor que morava por aqui. Um homem envolto em mistério e ganância, conhecido por praticar um tal ritual das 7 semanas. Diziam que ele misturava fé com interesses próprios e que suas palavras tinham mais peso do que muitos imaginavam. Na nossa igreja havia um homem simples, trabalhador que sonhava em prosperar. Queria abrir uma loja, um local e expandir seus negócios e encontrou um ponto comercial promissor. Mas o pastor disse que aquele lugar já tinha dono e que Deus havia mostrado que não existia outro lugar melhor que aquele. O problema é que o dono atual ia bem no negócio e não pretendia sair dali. O homem frustrado perguntou ao pastor o que poderia fazer para mudar aquela situação. Foi então que ouviu a proposta. Você terá que fazer o ritual das 7 semanas. Toda sexta-feira jogue um punhado de sal grosso na porta do estabelecimento. Isso vai espantar o dono dali. E assim ele fez. Semana após semana, durante meses, o sal era jogado discretamente. Aos poucos, o negócio do dono começou a despencar, as vendas caíram, as dívidas aumentaram e ele acabou falindo. Sem saber de nada, vendeu o ponto, justamente para um homem que havia feito o ritual contra ele. Anos depois, esse mesmo homem subia no altar da igreja para dar o seu testemunho. Dizia que Deus havia lhe dado glória, que a loja era uma bênção e que finalmente tinha conquistado o ponto que sempre desejou. Fica aqui a reflexão, nem toda igreja é igreja, nem toda oração é oração. E também, né, quem garante que esse pastor do relato não vai fazer com ele, mandar outro cara fazer com ele o que ele fez com esse outro também. Pensem nisso, nunca faça mal pro outro e volta. Coisas do sertão. Primeiro vou contar a lenda local para explicar o que vivi. O sertão árido e vasto esconde muitas histórias, e uma das mais enigmáticas é a do negrinho do pastoreiro, que conta-se que em um tempo remoto em cruel estanceiro escravizava um jovem escravo negro. Certo dia o jovem perdeu um rebanho de ovelhas e o que fez se castigado sem piedade. Humilhado e machucado, o negrinho rezou para Nossa Senhora que apareceu e o consolou. Na manhã seguinte, as ovelhas estavam de volta, mas o estanceiro, cego de raiva, não acreditou no milagre e tirou a vida do menino. Desde então dizem que sua alma vagueia pelo sertão, protegendo os animais e punindo os cruéis. Eu sou o Roberto, eu tenho 19 anos e estava voltando da casa da Dona Maria, que é minha tia de criação.
Já era quase meia-noite quando passei pelo açude do seu João, que é meu padrinho, e vi um menino moreno todo sujinho. Ele me olhou com um olhar tão triste, tão profundo, que me arrepiou. Resolvi me aproximar para ver se ele precisava de ajuda, mas antes de dar 2 passos, ele desapareceu como fumaça na minha frente. Fumaça. Em seguida, ouvi o som de cavalos e as marcas estavam lá no chão, mas não tinha cavalo nenhum por perto. Naquela hora, soube que tinha cruzado com o negrinho do pastoreiro mesmo. Eu me arrepiei todo. Corri sem parar até chegar em casa. E depois disso, nunca mais o vi e nem saí à noite passando por aquele mesmo local. Eu ouvia também a história do pastoreiro e do milagre, tudo quando eu era criança, mas no interior deve acontecer muito assim mesmo, esses tipos de encontro. Gostei. Dizem o que vocês acharam desses 2 relatos, deixa os comentários, deixa o coraçãozinho, mandem o relato de vocês também, que eu preciso contar todos. E preciso também que me siga, curta e compartilha para dar mais força aqui pro canal, para eu continuar mandando relato para vocês.